Bom, após falarmos sobre as funções da linguagem, passemos agora por um tema muito recorrente dentro dos vestibulares e do próprio Enem, que são as chamadas figuras de linguagem ou figuras de estilo. As figuras de linguagem, ou chamada também de figuras de estilo, são recursos estilísticos utilizados para dar maior ênfase à comunicação e tornar essa comunicação mais bonita, por assim dizer, mais atraente ao leitor, aquele que vai ler, né? E dentro dessas figuras de linguagem, elas se subdividem em figuras de palavras ou semânticas, figuras de pensamento, figuras de sintaxe ou construção e as figuras de som ou harmonia. Dentro desses 4 tipos de figuras de estilo, não é interessante ou não precisa o aluno se ater a qual dessas categorias pertence cada figura de palavra, como a sinestesia, o eufemismo e por aí vai. Basta que ele entenda como funciona ou como se dá, ou como se processa dentro do enunciado cada uma dessas figuras. São figuras de palavras ou de pensamento, ou de sintaxe, ou de som, que trabalham dentro do que nós vimos uma linguagem conotativa, ou seja, ela é trabalhada toda dentro da linguagem conotativa, ou seja, aquela que não tem o seu sentido real, como já foi visto, certo? Então vamos lá. No sintagma, uma palavra branca e fria, encontramos a figura denominada letra A, sinestesia, B, eufemismo, C, onomatopeia, D, antonomasia ou E, catacrese. Para tanto, vamos destrinchar uma a uma o que seriam cada uma dessas figuras de linguagem aqui expressas nas alternativas. A primeira delas, letra A, sinestesia. O que seria a sinestesia? Sinestesia é uma figura de linguagem dentro das figuras de palavras ou semânticas, em que ela trabalha com associação de palavras que expressam sensações orgânicas, por assim dizer, sensações ou expressões em que são dentro de uma mesma expressão, são relacionadas à sensibilidade humana, ao tato, à visão, à audição, enfim, trabalha com essa associação de expressões. A letra B, nós temos o eufemismo. O que seria essa figura de pensamento chamada eufemismo? O eufemismo é a forma ou a expressão que você utiliza para suavizar determinado acontecimento, determinado fato que você queira relatar, como por exemplo, ontem ele entregou a alma a Deus. Ontem fulano de tal entregou sua alma a Deus. Então é uma forma suave de dizer que a pessoa não está mais entre nós, morreu, bateu as botas. Então o eufemismo trabalha nesse sentido. Essa expressão utilizada. A letra C, nós temos a onomatopeia. Em que consiste essa figura de linguagem dentro da figura dos sons, ou harmônica? A onomatopeia visa estabelecer uma associação entre o que se escreve ou o que se diz com sons. A imitação, na verdade, de sons. Quando eu digo tic-tac, tic-tac, eu estou imitando, estou sinalizando o som de um relógio. Então a onomatopeia trabalha com essa imitação dos sons. A autonomasia, por conseguinte, desculpem, ela trabalha com a associação entre uma palavra, entre um termo e outro que substitui aquele termo, mas que fica implícito de qual termo que foi substituído ela está se referindo. Vou dar um exemplo. Quando eu falo, ontem eu viajei para a cidade maravilhosa. Esse termo cidade maravilhosa
está se referindo a um outro termo que não aparece, mas todo mundo implicitamente sabe qual é, que chama a cidade do Rio de Janeiro. Quando eu me refiro em outro exemplo, por exemplo, ontem eu vi um vídeo e um gol antigo do rei do futebol. Então esse rei do futebol, ele está se referindo, todos nós sabemos, ao Pelé. Então a antonomásia ou perífrase significa isso. É a substituição de um termo por outro, no qual esse termo por si só já se refere ao que foi, ou já dá uma ideia do que seja. E por último nós temos na letra E, catecrese, catacrese. Esse termo catecrese, ele se refere quando você quer utilizar um termo para se referir a determinada coisa e não encontra um termo adequado para aquilo. Então você se utiliza de um termo que comumente todo mundo já se identifica com aquele termo. Quando eu falo, por exemplo, o pé da cadeira, o pé da cadeira não existe um termo, não existe para isso que nós comumente chamamos de pé da cadeira, não existe um termo para aquilo que nós possamos identificar. Então, nós associamos a outro termo que ficou comumente conhecido como pé de cadeira, as costas da cadeira. Então, são esse tipo de... É isso que trabalha essa figura de linguagem, a catecrese. Pois bem, então no sintagma, uma palavra branca e fria, encontramos a figura denominada. Quando eu digo a palavra branca e fria, nós estamos lidando com o quê? Você observa que na sinestesia, você utiliza, é a associação entre sensações, entre percepções. Então, quando eu digo a palavra branca e fria, eu estou utilizando branca, se utiliza da visão, e fria é uma sensação do tato. Portanto, a alternativa que mais condiz com essa figura de linguagem é a letra A, sinestesia. Ok? Passemos para a sexta questão, então. Passemos agora à nossa sexta questão, que é uma questão do Enem de 2006. Também vai trabalhar sobre as figuras de linguagem. São quatro assertivas aqui que nós vamos tentar resolver. Do que se tratam elas? A primeira: a custa de muitos trabalhos, de muitas fadigas e, sobretudo, de muita paciência. A segunda: se queria que se estivesse sério, desatava a rir. A terceira: parece que uma mola oculta o impelia. E por último, a quarta: e isto dava em resultado a mais refinada malcriação que se pode imaginar. Então, o que pede aqui a questão? Quanto às figuras de linguagem, há neles, respectivamente. Bom, para a gente resolver essa questão, a gente vai partir do pressuposto daquelas figuras de linguagem mais utilizadas ou que mais aparecem nos exames vestibulares e no próprio Enem. Aquelas que a gente mais tem contato, por assim dizer. E aí nós vamos tentar identificá-las e apresentá-las como a gente sempre vê nos exames vestibulares, nesses testes que falam, são figuras de linguagem que normalmente ou quase sempre aparecem, as mais comuns. E a primeira delas é a metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem, uma figura de palavra semântica, em que ela é utilizada para quando você substitui um termo, ou compara aquele termo, que não aparece ali, fica implícito. E a partir daí você utiliza um sentido figurado para aquilo. Então a figura de linguagem, a figura de linguagem chamada metáfora, é uma figura de linguagem que você substitui um termo, ou compara aquele termo com outro que não está colocado ali no seu sentido próprio, no seu sentido denotativo. Quando eu digo, por exemplo, meu coração é um mar de ilusões, eu não estou propriamente dizendo que meu coração é um mar de ilusões, porque é impossível ser um mar de ilusão, caber um mar de ilusão dentro do coração.
Então eu utilizo desse termo para dizer que meu coração, que eu estou passando por um momento de decepção, e isso é a metáfora. Esse termo que é utilizado é o chamado termo metafórico. Tá ok? Então, outro exemplo, quando eu digo essa moça é uma rosa, eu estou me referindo ao termo rosa não como se essa moça fosse propriamente uma flor, uma planta, mas eu quero dizer de forma implícita que essa moça, ela tem o perfume de uma rosa, ou ela é bonita como uma rosa, enfim. Então esse termo que fica implícito é o termo chamado metafórico. Então a metáfora é isso, tá certo? Um outro termo, uma outra figura de linguagem que muito aparece, que é conhecido por muitos, é a hipérbole. O que seria a hipérbole? A hipérbole é o exagero, é uma ênfase exagerada naquilo que se quer dizer. É uma figura de pensamento onde o emissor ele exagera. Quando eu digo, por exemplo, ontem quase morri de chorar. A gente sabe que ninguém morre de chorar. Hoje morri de tanto sorrir, de uma piada que me contaram. Então ninguém morre de sorrir. Então é um exagero. Quando eu te ver, um outro exemplo, quando eu te ver, lhe darei 1 milhão de abraços. Então é impossível se dar 1 milhão de abraços. Então é um exagero, é uma expressão em que beira o exagero. Então isso é hipérbole. Uma outra figura de linguagem muito comum é a antíntese. Antítese é quando você utiliza dois termos que se contrapõem. O próprio nome já diz anti. São duas formas que se contrapõem uma próxima à outra. Quando eu digo o amor caminha do lado do ódio. Então, amor e ódio são dois termos que se contrapõem. Então, isso é uma antítese. São duas ideias contrárias, próximas uma da outra. Então, isso é a figura de linguagem chamada antítese. Pois bem, partindo desses três conceitos, dessas três figuras de linguagem mais comuns em provas e questões, já podemos fazer aqui, e aí é um bizu para o aluno, já podemos fazer uma espécie de eliminação. Essa questão a gente pode responder ela a partir de eliminações. Então, se nós pegarmos a alternativa, a primeira assertiva, a primeira afirmativa, à custa de muitos trabalhos, de muitas fadigas e, sobretudo, de muita paciência, não se dá para ter uma ideia de que ela seja nenhuma antítese, nenhuma hipérbole e nenhuma metáfora. Porém, se nós pegarmos a segunda, já dá para a gente ter uma ideia mais precisa do que seja essa segunda alternativa aqui. Essa segunda, se queria que se estivesse sério, desatava aí a rir. Ora, nós temos aqui dois termos: sério e rir. Então, quem está sério é o contrário, é o antônimo de sorrir. Então, aqui são dois termos que se antagonizam. Portanto, qual é das figuras de linguagem que nós vimos? Que são duas ideias contrárias. Então, é uma antítese. Então, aqui já observamos que essa segunda alternativa aqui, a segunda afirmativa, trata-se de uma antítese. Então, por eliminação, nós já eliminamos a alternativa B, onde nessa segunda não temos uma antítese, e a letra E. Resta-nos a letra A, C e D. Pois bem, partimos para a terceira. Parece que uma mola oculta o impelia. Observe esse termo aqui. Uma mola oculta o impelia. Esse termo, uma mola, ele não está no seu sentido denotativo, ou no seu sentido próprio. Nós sabemos que não existe dentro do nosso corpo humano nenhuma mola. Portanto, esse termo aqui utilizado, uma mola, ele poderia ser substituído por uma vontade, que aí sim seria um dos sentimentos, sensações do corpo humano. Então, esse termo ele está sendo utilizado de forma no sentido figurado. E qual dessas alternativas, e qual das figuras de linguagem se utiliza essas comparações em que esses termos são utilizados no sentido figurado? Como nós vimos, e a das mais comuns de serem utilizadas, de aparecerem nos exames, é a metáfora.
Portanto, a terceira trata-se de uma metáfora. Então, por eliminação, a alternativa C já não nos serve. Sobram então a B e a D. Então, qual seria dessas duas? Por último, nós temos, e isto dava em resultado a mais refinada má criação que se pode imaginar. Aqui nós temos que ressaltar essa última parte. A mais refinada má criação que se pode imaginar. Então nós sabemos que nossa imaginação ela é infinita. Então esse termo utilizado como a mais refinada má criação que se pode imaginar é um termo usado um tanto quanto exagerado. Então qual das figuras de linguagem se utiliza do exagero, de dar ênfase àquilo que se quer dizer? É a hipérbole. Portanto, por eliminação, a alternativa que nos sobra é a letra D, portanto a correta. Mas aí, para a gente não ficar sem conhecermos as outras que sobraram, diremos o que seria a gradação, essa figura de linguagem. Essa figura de linguagem é uma figura de pensamento que trata de quando termos são usados gradativamente, até chegar no ápice. Então observem que aqui na 1 nós temos a custa de muitos trabalhos, de muitas fadigas e sobretudo de muita paciência, ou seja, há uma sequência de sensações em que os termos são ligados de forma consequente. Então aqui há uma gradação até chegar nessa última parte que é de muita paciência, um clímax. Então a gradação trabalha com isso, essa figura de linguagem. Tá certo? E por último nós temos o paradoxo. O paradoxo é a contraposição de duas ideias. Só que diferente da antíntese, que é a contraposição de dois termos próximos, o paradoxo são dois termos que, além de se contradizerem, não são lógicos e se anulam. Anotem isso, eles se anulam. Vamos pegar um exemplo. Quando eu pego uma frase de uma letra de uma música célebre do cantor chamado Renato Russo, quando ele diz: já estou cheio de me sentir vazio. Esses dois termos, já estou cheio de me sentir vazio, eles são termos paradoxais. Por quê? Porque se uma coisa está cheia, ela não pode estar vazia. Ou seja, diferente da ideia de amor e ódio, que são contrárias, aqui esses dois termos, cheio e vazio, eles se anulam. Então isso é uma ideia paradoxal. É uma figura de linguagem de pensamento chamada paradoxo. Tá ok? Então passemos para a nossa sétima questão.